Com professora Marina Coelho, né? A gente discutiu agora, né? Essa questão de revisar ou não os benefícios a que um ex-presidente tem direito. A senhora muito bem destacou, né? Não pode haver uma mudança, né, retroativa no sentido de prejudicar. Nesse caso, uma lei que teria o objetivo de beneficiar o ex-presidente, ela poderia retroagir ou isso precisa ser melhor definido, precisa ter uma emenda, enfim, precisa ficar bem claro na lei? Ítalo, sempre se a lei posterior é mais benéfica, ela retroage. Então, nesse caso, a gente teria novas penas, né, para os crimes contra o Estado Democrático de Direito, e essas penas teriam que repercutir no julgamento das pessoas já condenadas. Então, sim, ela repercute e não depende de nada, tá? Se a lei passar e houver uma nova estruturação de penas e tiver uma questão aí de redução de crimes e tudo mais, isso vai impactar no julgamento. Então, e não depende do STF, depende dos Congresso fazer uma nova lei e diminuindo essa pena, aí as pessoas, vão ser novamente adequadas as suas penas à nova legislação. Se for benéfico, vai retroagir. Perfeito, professora. Agora, analisando o mérito, né, desse projeto, né, é um casuísmo aí muito claro e acredito eu que mesmo que seja aprovado pelo Congresso, que facilite aí a aprovação de algum tipo de anistia, com quase toda certeza o STF deve ser acionado e, consequentemente, anular essa medida, porque configuraria aí, com toda certeza, um benefício que, na verdade, mais transparece impunidade em relação aos casos graves que a gente observou e que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou ao longo dos últimos anos. Sua avaliação. Eu enxergo assim, Ítalo, a questão do redimensionamento das penas, a nossa lei é nova, né, é uma lei que veio depois de muito trabalho em relação à Lei de Segurança Nacional. Então a lei que introduziu no Código Penal os crimes contra o sistema, democrático, né, ela veio e revogou a Lei de Segurança Nacional. É claro que ela é muito nova e o que a gente viu, Ítalo, como técnicos, né, ao longo desse julgamento, é que faltam muitas coisas nessa estrutura legal. Falta uma gradação. Vamos falar aqui em palavras concretas. Nós temos uma pessoa que escreveu com batom e uma pena de 14 anos, né? A pena do homicídio qualificado ela pode ser de 12 anos. Então a gente tem uma desproporção evidente aqui, em relação às penas, e em relação à gradação das condutas. Isso pode ser revisto pelo Congresso e reestruturado, e aí nós não estamos falando de um casuísmo específico, a gente está falando de que a lei é nova, teve uma aplicação importante agora, só que algumas questões foram percebidas. E o legislador está atento a isso, vai lá e altera. E isso vai ter um impacto decisivo nas penas aplicadas. Eu não vejo como o STF virar e falar assim: isso é inconstitucional. Não, não existe isso. O Congresso, inclusive, pode entender que isso não é mais crime e dizer: "Olha, eu vou tirar esse crime do Código Penal". O STF não tem como dizer: "Isso não pode acontecer", porque o STF não é legislador. Uma coisa é redimensionar a legislação, outra coisa é votar uma anistia, que são coisas diferentes, tá. Uma coisa é olhar para a lei e dizer: "Preciso melhorar essa legislação". Arrumar um pouco essa, proporcionalidade das penas, que eu realmente acredito que a gente precisa mexer, tá. Vendo o caso e tudo que aconteceu e o que a gente colocou, a gente tem uma lei que dá muita brecha para muita coisa, precisava dar uma ajustada. Isso pode ser feito pelo Congresso e é o Congresso que tem
a palavra de dizer o que é lei ou não nesse Brasil, não é o STF. O STF vai falar sobre constitucionalidade e o redimensionamento das penas não será inconstitucional, tá? Mas uma lei de anistia aí é outra coisa, né? Aí é diferente. Em relação a olhar para a legislação e entender que ela pode ser revista, reestruturada e readequada, eu não vejo qualquer problema e inclusive acho que nesse caso é necessário. Perfeito. Vamos